alunos do primeiro ano do ensino médio, bem-vindos ao quarto bimestre de Biologia. Eu sou a professora Isabela e na aula de hoje nós vamos trabalhar com esse tema aqui, Origem da Vida e Evolução. Esse tema está descrito lá nas semanas 1, 2 e 3 do seu PET volume 4, ok? Bom, hoje estamos exibindo esta aula sobre origem da vida e evolução. No dia 11 de novembro vai ter uma aula sobre citologia e no dia 2 de dezembro uma aula sobre divisão celular. E aí a gente conclui esse ano de 2021. Espero que você esteja aqui comigo com o seu caderno aberto já para poder anotar os objetivos da aula de hoje, tá? Então vamos a esses objetivos. O primeiro é o seguinte: identificar diferentes explicações sobre a origem dos seres vivos e analisar experiências e argumentos de diferentes cientistas ou filósofos sobre a origem da vida. O outro objetivo é o seguinte: reconhecer que os seres vivos se transformam ao longo do tempo e identificar as teorias evolucionistas. Você já abriu seu caderno? Você já apontou o seu lápis? Anota aí as ideias dessa aula, use aí seu caderno como diário de bordo e não deixe de anotar as dúvidas, ok? Vamos começar aqui. Bem, a construção do conhecimento depende do contexto histórico e do quanto se é possível avançar com essa construção. Por muito tempo, acreditou-se que os seres vivos surgiam do nada. Acreditava-se que uma matéria inanimada poderia sofrer uma transformação e gerar um ser vivo. Uma pedra, por exemplo, poderia virar um sapo. E isso é resultante de observações que são limitadas, métodos ilimitados e por conclusões precipitadas ou equivocadas. Bem, assim, desde a antiguidade até o século XVII, predominava a ideia de que os seres vivos pudessem surgir da matéria sem vida. Essa ideia é o que defende a famosa abiogênese. Esse A é um prefixo de negação. Quero chamar a atenção disso para vocês. Então, esse A aqui é um prefixo de negação. Bio significa vida e gênese significa origem. A biogênese, origem da vida a partir de algo não vivo, ok? Bem, essa abiogênese também é considerada a teoria da geração espontânea. Foi proposta por Aristóteles em tempos antes de Cristo e esta teoria perdurou por milhares de anos, tá? Van Helmont, entre 1644 e 1580, na verdade essa data está invertida, entre 1580 e 1644, sustentou essa teoria da abiogênese fazendo um experimento muito simples. O que ele fez? Ele pegou uma caixa de papelão e colocou lá dentro roupa suja, suada, germe de trigo e disse o seguinte: bom, vou fechar essa caixa e esperar por 21 dias. E aí o que ele observou depois de 21 dias? O surgimento de ratos. A conclusão do Van Helmont foi a seguinte: ora, então os ratos surgiram a partir da matéria inanimada, sustentando a teoria da abiogênese. Acontece que não há nenhum rigor científico nesse experimento que Van Helmont fez. Existem várias falhas, existem várias variáveis que ele não considerou nessa experiência que ele fez, tá? Eu coloquei uma sugestão para vocês aqui nesse QR Code de um vídeo que vai ajudar a vocês compreenderem melhor como que foi essa proposta, esse experimento, na realidade, realizado por Van Helmont, tá? Bem, Francesco Redi veio depois, né? Então, a gente vê aqui, ele viveu entre 1626 e 1698 e ele é considerado o primeiro pesquisador a questionar a abiogênese. E ele fez um experimento chamado de experimento do frasco de carne. O que ele fez? Ele colocou dentro de 3 frascos diferentes um pedaço de carne, tá?
O primeiro frasco, que é chamado de grupo controle, ele fechou hermeticamente com uma tampa. O segundo frasco, ele tampou com uma gaze. E o terceiro frasco, ele manteve aberto. Depois de alguns dias, ele observou o surgimento de larvas e de moscas no frasco 3. No frasco 2, não houve o aparecimento dessas larvas, mas as moscas atraídas pelo cheiro da carne rondavam esse segundo frasco. E o frasco 1, que é o grupo controle, pelo fato de estar hermeticamente fechado, não atraiu moscas e nem surgiram larvas dentro dele. Assim, ele consegue concluir que o ser vivo não surge a partir do nada. Ele surge a partir da reprodução de outros seres vivos, derrubando, por enquanto, a teoria da abiogênese. E por que eu estou falando por enquanto? Porque depois do Red, veio um sujeito que descobriu um mundo novo, que é o mundo dos micro-organismos, tá? Antes da gente passar para esse mundo novo, fica a minha sugestão para vocês assistirem também ao experimento de Red, tá? Que defendeu a teoria da biogênese. Veja, aqui não tem mais aquele prefixo de negação. Então, a biogênese defende o quê? Que a vida surge a partir de outro ser vivo, ok? Bom, estou contando para vocês que essa discussão, esse debate entre biogênese e abiogênese ainda não terminou, tá? Por quê? Porque vem um sujeito chamado Van Leeuwenhoek, eu falo que ele é meu primo distante, tá, gente? Van Leeuwenhoek é meu primo distante, tá? Ele fez o seguinte, ele era um comerciante de tecidos e ele precisava observar as fibras do tecido mais de perto. Aí ele criou um instrumento que ele chamou de microscópio, tá? E esse instrumento, além dele observar as fibras dos tecidos, ele conseguiu observar micro-organismos, né? Então é nesse sentido que eu estou falando para você que abriu esse mundo novo, né? A gente não conhecia até então os micro-organismos. E isso levantou de novo a questão da abiogênese, né? Então, assim, Aristóteles propôs a abiogênese, o Red rebateu a abiogênese, trazendo essa ideia da biogênese, mas com essa abertura do mundo novo para os micro-organismos, a gente tem de novo voltando à tona essa questão, esse debate sobre a abiogênese. Os cientistas, então, passaram a acreditar que, tudo bem, os vermes lá, os vermes entre aspas, né, que são as larvas das moscas, do Red, ok, elas surgem quando a mosca se reproduz, mas os micro-organismos, eles sim, eles surgem a partir da abiogênese. Então, esse debate perdurou por mais algum tempo. Aqui nesse QR Code tem mais um vídeo que vai mostrar para vocês como que foi a historinha do Anton van Leeuwenhoek, que desenvolveu, né, o microscópio e descobriu esse mundo novo, tá? Bem, esse debate então continuou, biogênese ou abiogênese, afinal de contas, de onde surgem os micro-organismos. E aí, tem uma historinha muito interessante que foi envolvida, que tiveram envolvidos nela o John Needham e o Lázaro Spallanzani. Observem que eles viveram em épocas parecidas, né? Então, eles eram contemporâneos. O Needham e o Spallanzani fizeram experiências muito parecidas, ok? Só que as conclusões de cada um deles, de cada uma dessas experiências, foi completamente oposta. Vamos entender primeiro o que o Needham fez, tá? Ele colocou dentro de um frasco um meio nutritivo e aqueceu um pouquinho esse meio nutritivo. Depois, com o tubo ainda aberto, ou seja, em contato com o ar, ele manteve esse frasco em processo de resfriamento. E um tempo depois de uma incubação, ele conseguiu detectar micro-organismos aqui dentro desse caldo nutritivo. Bem,
O Spallanzani olhou para o experimento do Needham e falou assim, não, tem um problema aí no seu experimento. Eu vou melhorar o seu experimento, eu vou fazer quase a mesma coisa, mas eu vou aquecer mais esse caldo aí. Eu vou aquecer ele por mais tempo e eu vou fechar esse tubo para mostrar para você que não, que os micro-organismos não surgem do nada. E aí, dito e feito, ele ferveu o meio nutritivo, veja, ele não só aqueceu, ele ferveu esse meio nutritivo, vedou o tubo, isso é muito importante, manteve um tempo esse tubo resfriado e verificou a ausência de micro-organismos. E aí ele falou assim, tá vendo? Não surgiram micro-organismos. Então, no seu experimento, provavelmente esses micro-organismos vieram da onde? Provavelmente vieram do ar. Só que o Needham não ficou feliz com isso não. O Needham falou assim, olha aqui, Spallanzani, quando você ferveu demais o caldo, você tirou dele a força vital. Aí o Needham falou assim, força vital? Como assim força vital? Ora, a força é necessária para o surgimento da vida ali dentro. Enfim, esse debate ainda perdurou, mesmo com os experimentos de Spallanzani, mostrando o contrário do que o Needham mostrou. Então, a gente vê aqui Lázaro Spallanzani defendendo a teoria da biogênese e o Needham defendendo a teoria da abiogênese, ok? Conclusões bem opostas e experimentos com características muito parecidas. Esse debate ainda durou quase um século, tá? E aí veio um sujeito que é o Louis Pasteur, ok? E ele definitivamente conseguiu derrubar a abiogênese. Então ele propôs um experimento destinado à derrubada dessa teoria, que hoje a gente sabe que ela é um absurdo, né? Então ele fez o seguinte, ele colocou dentro de um frasco caldo nutritivo, muito parecido com Needham e Spallanzani, e aí ele aqueceu, bom, antes dele aquecer, ele fez esse pescoço curvado aqui, tá vendo? Esse pescoço curvado do frasco, e aí ele colocou para aquecer e ferver esse caldo. A água que entrou em ebulição aqui dentro acabou condensando dentro desse pescoço de cisne, né, que a gente chama isso aqui de pescoço de cisne, e ao se condensar dentro desse pescoço, acabou vedando esse frasco, tá? E mesmo que tivesse ainda contato com o ar, o líquido aqui dentro permaneceu estéril. E só depois que ele quebrou o gargalo é que surgiram micro-organismos. Então, o que Pasteur conseguiu fazer? Ele conseguiu definitivamente derrubar a abiogênese. Agora, o interessante nessa história é o seguinte, surge aqui a partir desse experimento uma técnica de esterilização de líquidos que é a pasteurização. Você já ouviu falar nisso? Pasteurização vem de Pasteur. Quando a gente coloca um líquido em ciclos de aquecimento e resfriamento, a gente acaba esterilizando. O leite de caixinha, por exemplo, é um leite pasteurizado. Ali dentro não tem micro-organismos, pelo menos não deveria ter. Se for bem pasteurizado, não tem, ok? Bom, lá no seu PET tem essa tabelinha aqui. Você seria capaz de complementar essa tabela? Qual que é a teoria defendida por Aristóteles? Quando ele defendeu a teoria? Qual foi o seu experimento e conclusão? E assim, para todos os outros filósofos e cientistas, para Van Helmont, Red, John Needham, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. Eu acho que a partir dessa aula você já é capaz de fazer isso daqui, tá? Fica aí o desafio. Ó, mas eu não terminei não, hein? Terminei a aula não. Volta aqui que a gente tem mais coisa para falar, tá? Bem, até agora nós estamos falando do surgimento dos seres vivos quando a vida já existia na Terra. E quanto à origem do primeiro ser vivo, o primeiro dos primeiros, da onde que vem esse primeiro dos primeiros? Existem três teorias. A teoria do criacionismo, da panspermia e a teoria da evolução química.
A teoria do criacionismo defende que um ser superior, um Deus, algo divino, criou a vida aqui na Terra e assim ela permanece desde então. A panspermia defende que a vida surgiu fora do planeta e veio para cá com a ajuda de meteoros, ok? E depois evoluiu aqui. E a evolução química defende que a vida surgiu na Terra de maneira gradual, a partir de moléculas inorgânicas que funcionaram como blocos de construção para formar as primeiras células. Essa teoria da evolução química, tá? Ela é defendida, ela foi proposta por Oparin e Haldane, mas a experimentação relacionada, que tentou provar essa hipótese, só foi feita 10 anos depois por outros cientistas. Então, a hipótese de Oparin e Haldane defende isso daqui. A Terra primitiva era muito diferente do que a gente tem hoje, o ambiente era extremamente quente, caótico, com muitas tempestades e moléculas inorgânicas que provavelmente se combinaram para formar moléculas orgânicas e depois as primeiras células. Essa hipótese foi testada nos experimentos de Stanley Miller e Harold Urey. O que eles fizeram? Eles colocaram dentro de tubos de vidro gases, moléculas inorgânicas e submeteram esses gases a faíscas, descargas elétricas e junto com vapor de água que simulava as tempestades da época da Terra primitiva. E o que eles conseguiram pegar aqui nesse alçapão? Eles conseguiram retirar moléculas orgânicas. Então, eles conseguiram mostrar que sim, é possível acontecer uma evolução química, mas atenção, eles não conseguiram criar um ser vivo aqui, eles só conseguiram demonstrar que a evolução química era sim possível. Bem, e aí a gente vai falar rapidamente agora, só para a gente poder fechar, sobre a evolução das espécies. O criacionismo parte do princípio que as espécies são fixas. Do jeito que Deus ou um ser superior criou as espécies, assim elas permanecem desde então. Mas, a partir do século XIX, surge a ideia de que não, as espécies elas podem sim sofrer transformações graduais. E aí surge então as primeiras ideias evolucionistas, tá? A evolução demonstra que as espécies não são fixas, elas se transformam e descendem uma da outra a partir de uma espécie ancestral. E a teoria evolucionista foi defendida por vários cientistas, mas dois se destacam aqui. São eles, o Lamarck e o Darwin, tá? Bom, como que Darwin e Lamarck explicam a existência, hoje em dia, apenas de girafas de pescoço longo? Essa questão está lá no seu PET. Aliás, eu vou te fazer uma provocação. Pega essa pergunta, faz a leitura do texto e tenta responder antes de eu te contar essa resposta, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa falar um pouco sobre as evidências da evolução. Em registros fósseis, os estudos da anatomia comparada, da embriologia comparada, a existência de órgãos vestigiais e também a biologia molecular são grandes evidências de que a evolução das espécies acontece. Lamarck diz que as espécies evoluem para se adaptarem a uma condição ambiental. Só que o Darwin não fala assim, não. O Darwin diz que as espécies apresentam características variadas e aquelas características com maior poder adaptativo, elas sim, são selecionadas pelo ambiente. E aí, Darwin coloca essa teoria que é a teoria da seleção natural. E quais são os fatores que selecionam mais os seres vivos? São, por exemplo, a competição e a predação. Aqui a gente tem nesse GIF besouros com cores diferentes, todos eles pertencentes à mesma espécie, e o camaleão vai predar aquele que não está se camuflando tão bem no meio em que esse besouro está. Então, isso daqui é que é a teoria da seleção natural. Isso daqui é um exemplo da seleção natural acontecendo, tá? Bem, diante do que foi explicado, eu quero que vocês agora respondam a pergunta que está lá no PET, tá bom? Explica para mim, com base nas teorias de Darwin,
por que existem só girafas de pescoço longo hoje e com base nas teorias de Lamarck, por que essas girafas de pescoço longo existem? E aí, eu quero que vocês realizem também as 5 questões da semana 1 e 2 e também as 5 questões da semana 3, tá? Anote suas dúvidas e eu espero que a gente se encontre na próxima aula. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau!